This episode is brought to you by Shopify. Forget the frustration of picking commerce platforms when you switch your business to Shopify, the global commerce platform that supercharges your selling wherever you sell. With Shopify, you'll harness the same intuitive features, trusted apps, and powerful analytics used by the world's leading brands. Sign up today for your $1 per month trial period at shopify.com/tech, all lowercase. That's shopify.com/tech. Olá pessoal, bem-vindos a mais episódio de Crimes. Eu sou a Bruna e este é um mini episódio. Tava até com saudade de falar sozinha com vocês. Então, um recado que eu tenho rapidinho. A gente vai colocar, já está disponível na verdade, o podcast completo no YouTube Music, tá lá no nosso canal. Então eu vou colocar aqui, vai ter nas descrições dos episódios também o link do nosso canal, mas é só procurar por lá Mil e um Crimes. A gente já upou, já colocou o nosso feed todinho lá. E a partir de agora, quem quiser escutar pelo YouTube Music ou pelo YouTube, pode fazer isso, beleza? Todo episódio agora vai sair lá também. Então, bora para o caso de hoje. Em 25 de junho de 1986, por volta das 6 horas da manhã, um caminhão Volvo F12 carregado com 20 mil litros de ácido sulfúrico começa a descer as montanhas de Somosierra ao norte de Madrid, na Espanha. Esse caminhão ganha cada vez mais velocidade, ultrapassando outros caminhões de forma muito perigosa. Ele chega a arrancar o espelho de um deles quando passa por ele. E ao chegar atrás de outro caminhão que também está descendo a serra, ao invés de ultrapassar, ele empurra esse caminhão pela traseira até tirá-lo da pista e continua descendo cada vez mais rápido. Os outros motoristas logo percebem que provavelmente é um problema nos freios, né? Porque nenhuma pessoa em sã consciência faria isso. E acaba acontecendo o óbvio, que é uma colisão frontal a 140 km por hora com outro caminhão que vinha na direção oposta. O Volvo capota e esse tanque carregado de ácido sulfúrico se rompe, derramando seu conteúdo na cabine e no chão ao lado da pista, e de imediato a cena é coberta por uma nuvem tóxica. Então é uma cena de filme de terror, realmente. Profissionais de resgate de uma cidade próxima não demoram para chegar até o local do acidente. Eles logo percebem que o homem e a mulher na cabine do Volvo morreram na colisão e eles já apresentavam sinais de corrosão pelo ácido que foi derramado na cabine, mas eles colocaram os esforços concentrados primeiro em atender os feridos do outro veículo, né, que estavam vivos. Então, e também conter o derramamento de ácido, né? Eles jogaram areia e cal para que o líquido não atingisse o rio próximo e causasse uma tragédia ambiental. Então, isso foi sendo feito, né, o resgate das vítimas com vida e a contenção do ácido, né, foi feito durante 3 horas até que eles conseguiram resolver essa situação, para então eles conseguirem retirar os corpos das vítimas do Volvo, né, que é as vítimas fatais. Então eles foram resgatados, esses corpos, e logo o casal é identificado como sendo Andrés Martínez Navarro e a sua esposa Carmen Gomes. Ele era motorista de caminhão e ela às vezes acompanhava ele nas viagens, e ambos eram de Fuente Álamo de Múrcia. Esse carregamento de ácido havia sido pego em Cartagena e deveria ser entregue naquele dia em Bilbao, que fica no litoral norte. Gente, desculpa se eu estiver falando algum nome errado, estou tentando o meu melhor aqui com o meu espanhol, meia boca. Quando a polícia entrou em contato com a família da Carmen para dar notícia do acidente, a mãe dela faz um questionamento que pega o oficial de surpresa. Vocês também devem estar se questionando porque estou falando de um acidente de caminhão aqui num podcast sobre true crime. Porque o que a mãe da Carmen fala
para o policial, ela pergunta o seguinte: e o menino? Por favor, me diz que o menino está bem. Por isso que estamos falando deste caso aqui. Quem é este menino? Era o Juan Pedro Martínez, de 10 anos, filho único do casal Carmen e Andrés. Ele já tinha acompanhado o pai em algumas viagens mais curtas, e dessa vez ele tinha insistido muito para ir junto, porque ele queria ver os pastos e campos verdes, né, com as vacas, no País Basco, que é onde fica Bilbao. Então, ele queria muito ir, porque eles moravam numa região mais árida, né, da Espanha. Então, tipo, ele queria ver a natureza, queria ver as vaquinhas, queria fazer uma viagem diferente. O Andrés disse pra ele que se ele tirasse boas notas, ele ia poder ir junto na viagem, já que ia ser o período de férias, né, escolares, quando ele fosse fazer essa viagem. O Pedro se dedicou muito, o Juan Pedro, né, se dedicou muito na escola, porque ele estava muito animado em poder ir junto com o pai. E o Andrés combinou com a Carmen que seria bom ela também ir junto, porque nas horas que ele tivesse que carregar e descarregar, resolver as coisas do caminhão, né, ela podia ficar com o Juan, e depois que eles entregassem, né, a mercadoria, eles iam poder passar um tempo juntos, né, fazer umas férias familiares em Bilbao. Então eles iam, né, aproveitar ali a viagem, ia ser primeiro de trabalho, depois quando terminasse a entrega, ia ser férias da família. Então, às 19 horas do dia 24 de junho, né, no dia anterior ao acidente, a família partiu para Cartagena, onde o caminhão estava carregado e pronto para a viagem. E aí, depois de receber essa informação de que uma criança estava presente nesta viagem, os oficiais de busca revistaram a cabine e o local do acidente novamente. Dentro da cabine foram encontradas peças de roupa infantis e fitas cassete também para crianças, mas não tinha nenhum sinal do Pedro. O Pedro simplesmente sumiu. O caminhão retorcido, né, do acidente foi erguido com um guindaste para procurar se ele tinha caído para fora e sido esmagado, sido jogado para fora, porque testemunhos diziam que ele provavelmente estaria sem cinto. Mas também não foi encontrado nada. Policiais, bombeiros e voluntários fizeram inúmeras buscas na área do acidente, mas nenhuma pista sobre o Pedro foi achada. Até a areia e o cal que tinham sido jogados para conter o ácido foram revirados. Não encontraram nada, assim, eles encontraram só uma sola de sapato que nem correspondia ao tamanho do Juan Pedro, e que provavelmente já estava lá antes do acidente, né? Então, assim, realmente zero pistas de onde estava o Juan Pedro, de apenas 10 anos. Químicos foram consultados para saber se tinha possibilidade do corpo do Juan Pedro ter sido consumido pelo ácido, né, que foi derramado na cabine, mas não tinha como isso acontecer num período tão curto como foram as 4 horas que os profissionais levaram para resgatar os corpos da cabine. Então eles chegaram a fazer testes, né, com restos animais e humanos, com ácido, né, este mesmo ácido que estava sendo carregado no caminhão, e eles concluíram que mesmo que um corpo caísse dentro de um fosso cheio de ácido sulfúrico, como se fosse uma banheira mesmo, coberto, assim, ele teria que permanecer lá por pelo menos 24 horas antes de que todo o tecido mole fosse derretido e por pelo menos 5 dias para que os ossos fossem afetados. E mesmo que isso acontecesse, partes como cabelos, dentes e unhas ainda assim seriam encontrados, porque o ácido não dissolve essas partes. Então, eles encontraram o corpo dos pais, né? Estava lá com algumas partes, né, que foram danificadas pelo ácido, mas não era completamente, assim, respingou na cabine, não foi, né, alguma cachoeira, assim, de ácido que dissolveu tudo, não, foram respingos, e não tinha sinal do Juan, assim, não tinha prova nenhuma de que ele estava na cabine na hora do acidente. O tacômetro do caminhão foi recuperado intacto, então ele revelou algumas coisas que trouxeram mais perguntas do que respostas. Eles tinham feito as paradas programadas em Venta del Olivo, Las Pedroñeras, à meia-noite 12, em um posto de gasolina perto de Madrid às 3 da manhã e na pousada Aragón, perto de Cabanilhas, no início da serra às 5:30 da manhã. E aí o garçom
desse lugar, né, dessa pousada, ele lembrou na hora da família. Ele até comentou que, não, eu lembro especialmente porque o menino, a criança, ele estava vestido completamente de vermelho, as roupas, né, eram todas vermelhas, a camiseta, a bermuda. E ele lembrava que eles tinham pedido 2 cafés para os pais e um bolo para o menino. Então, eles estavam todos juntos logo antes de subir a serra. Eles comeram, pagaram e saíram sem serem incomodados. O garçom não viu eles embarcando em nenhum carro, porque ele realmente não estava prestando atenção nessa hora, mas logo depois que eles saíram, ele olhou pela janela e viu um caminhão saindo do estacionamento. Então, assim, até às 5:30 da manhã, a viagem da família estava completamente normal. Então, o que aconteceu nesta meia hora que o menino sumiu e o pai acelerou o caminhão descendo a serra até causar um acidente horrível? Então, o tacômetro também revelou que mais coisas estranhas aconteceram, né? Que era, na subida da serra, esse caminhão fez 12 paradas extremamente breves. A mais curta com duração inferior a 1 segundo e a mais longa, que foi a última, perto do ponto mais alto por cerca de 20 segundos. Perto do ponto mais alto da estrada, né? Então, os motoristas que fazem esse trecho da viagem, eles afirmam que fariam no máximo uma parada, e que 2 já é uma perda de tempo, ainda mais que eles tinham acabado de parar na pousada, né? Não fazia sentido eles pararem depois. Não tinha engarrafamento naquele momento que justificasse tantas paradas. E o exame do caminhão revelou que, ao contrário do que todo mundo presumiu quando aconteceu o acidente, os freios não estavam danificados. O Andrés havia acelerado de propósito. Então, o caminhão, inclusive, tinha passado por uma inspeção logo antes dessa viagem e estava tudo certo. Por que ele acelerou tanto na descida? Por que ele estava com tanta pressa, né? Então, o motorista que teve o caminhão empurrado para fora da pista, ele declarou que imediatamente depois do acidente, uma van branca parou ao lado do caminhão dele. O motorista era um homem de bigode com um sotaque estrangeiro, estava acompanhado de uma mulher loira, e este homem falou para ele não se preocupar que a mulher dele era a esposa dele e que ela era enfermeira. Então ela só verificou os ferimentos brevemente antes de a van partir para verificar o caminhão que bateu de frente, né? Que estava vindo na direção contrária, e o motorista tinha ficado gravemente ferido. E depois disso, essa van não foi vista novamente. Esse depoimento é citado várias teorias, porque assim, existem muitas teorias sobre este caso, incluindo aí abdução alienígena, incluindo coisas paranormais, tem teoria aí para todos os gostos, realmente, porque ninguém sabe o que realmente aconteceu. E aí, essa história da van branca entra em várias dessas teorias, né, inclusive as mais aceitas pela polícia, né, pelos oficiais do caso. Mas tem outra testemunha que nunca foi confirmada, que seriam 2 testemunhas, que nunca foram encontradas, que acabou meio que virando uma lenda urbana. Não existem registros de que essas pessoas realmente existem, mas seriam 2 pastores, pessoas que trabalham no campo ali, que viram essa van branca parando ao lado do caminhão, né, do Volvo, depois do acidente, de onde desceram um homem e uma mulher, que eram muito altos, de aparência nórdica, vestidos com roupas brancas de médico, e que teriam pego algum pacote da cabine do caminhão e ido embora. Como eu comentei, nenhuma pessoa com essa descrição de pastores ou trabalhadores do campo ali foi localizada pela polícia para dar depoimento sobre isso. Não tinha ninguém lá nessa hora do acidente. E aí, uma das teorias mais comentadas, né, mais aceitas, assim, é de que a família tinha sido vítima de um encontro aleatório com traficantes de drogas. Dizem que naquela manhã tinha uma parada policial em Somosierra, né, que é essa serra que eles iam passar, e que os traficantes ficaram sabendo que tinha essa blitz, e aí teriam parado o caminhão deles e falado, vocês levam essa droga porque a polícia vai desconfiar menos de um caminhão com uma família dentro do que nós em uma van suspeita, né? E aí eles teriam pego o Juan Pedro, sequestrado ele, para garantir que eles entregariam a droga, e depois disso eles iriam fazer essa troca de novo depois que passassem pela blitz.
essa seria a teoria mais aceita, né? De que aí o Andrés teria recusado essa proposta e os traficantes sequestraram o Juan Pedro e por isso ele teria acelerado o caminhão atrás deles e causado o acidente. E por isso que o menino nunca foi encontrado. Provavelmente os traficantes executaram ele, se livraram do corpo, né? Pra não ter evidências nenhuma. A polícia chegou a investigar mais de 3.000 vans com essa daquele modelo, né? Que o outro motorista tinha comentado. Mas nada foi descoberto. Em 87, o jornal El País publicou que tinham sido encontrados vestígios de heroína no caminhão, mas não tinha sido na cabine e sim na cisterna, né, que é a parte do compartimento onde levava o ácido. O que não fazia sentido para essa história, né, para essa teoria de que eles teriam sido parados. Quem é que vai, parar, descer, botar a droga atrás lá na cisterna, enfim, não fazia sentido. Então, a família até disse que, sim, ele foi obrigado a carregar droga, mas nada foi confirmado. Teve uma investigação sobre todos os negócios do Andrés Martínez. Não foi possível ligar ele a ninguém do tráfico ou de outra atividade criminosa, então é só especulação. E teve um dos policiais envolvidos no caso que propôs outra hipótese de que este casal da van, provavelmente, ou outra pessoa que teria passado por ali pelo acidente, parou, viu o Juan Pedro dentro da cabine ainda com vida e levou ele até um hospital, mas ele teria morrido no caminho e aí estas pessoas descartaram o corpo para evitar questionamentos. Eu acho muito estranho porque quem é que vai se livrar de um corpo de uma criança que você está tentando salvar de um acidente, né? Não faz sentido. Você levaria o corpo, mesmo que fosse, né, ela acabasse falecendo ali no caminho, você levaria para o hospital. Não foi você que matou essa criança, né? Você tentou fazer um resgate. Por mais que você não, né, melhor não fazer nesses casos, esperar né, as autoridades chegarem e fazer o resgate de verdade. Mas você não vai ser julgado por isso, né? Você tentou fazer uma coisa certa. Então, sei lá. E como em vários outros casos, né, de pessoas desaparecidas, principalmente crianças, poucos dias depois do acidente, ele teria sido visto em Bilbao, que era o destino final da família, no final, né, dessa viagem. Essa alegação foi investigada, mas não levou a lugar nenhum. Outra pessoa disse também que viu ele, né, um professor de autoescola, disse para a polícia que viu ele no centro de Madrid em maio de 87. Então, no ano seguinte, que ele falou que ele estava acompanhado de uma mulher cega e que, inclusive, ele comentou sobre o sotaque do menino, mas era um sotaque de uma região que ele não era, então não fazia nem sentido o jeito que ele estava falando, porque ele era de uma outra região. Então, até hoje, o Juan Pedro Martínez segue desaparecido, já fazem 38 anos, né, depois desse acidente que vitimou os pais dele. E esse ainda é um dos casos mais emblemáticos da Espanha. E realmente ninguém faz ideia, né? A família, né, os avós, os tios, os parentes ainda não perdem a esperança, né? Porque é muito difícil, né? Você perdeu ali os familiares num acidente e ao mesmo tempo você está sem respostas de né, o que aconteceu com essa criança que simplesmente desapareceu da face da Terra. E ninguém tem respostas, né? Eu acho que isso é o pior de tudo. Não saber o que aconteceu com o Juan Pedro. Então, é isso. Deixa aí suas teorias, se você conhece alguma produção sobre... Eu sei que tem várias produções espanholas, né, sobre esse caso, documentários e tal, da TV local que eles fazem, porque teve muita cobertura mesmo, é um caso muito conhecido. Mas deixa aí seus comentários, o que você acha que aconteceu e onde está o Juan Pedro Martínez. Então é isso, gente. Sexta-feira tem aí um novo Mil e Vampiros e na semana que vem o Mil Filminhos está de volta. Então, beijos, até semana que vem. Tchau, tchau.